Você já ouviu falar de crimes tão chocantes que desafiam tudo o que imaginamos sobre fragilidade, velhice e limitação física? Quando pensamos em assassinos, normalmente visualizamos alguém jovem, forte, impetuoso. Mas e se eu te disser que alguns dos crimes mais perturbadores, bizarros e inacreditáveis dos últimos anos foram cometidos por pessoas na casa dos 80, 90 e até 100 anos de idade? No vídeo de hoje, você vai conhecer 5 casos reais que mostram que o perigo pode vir de onde menos esperamos. Histórias que misturam mistério, violência, loucura e um nível de choque difícil até de descrever. Prepare-se, porque a partir de agora, tudo o que você achava que sabia sobre criminosos idosos vai ser completamente destruído. A nossa primeira história nos leva até a Rússia, onde uma senhora de aparência tranquila, sorriso tímido e jeitinho de avó carinhosa escondeu um segredo tão monstruoso que até hoje intriga investigadores. O nome dela? Tamora Sansonova. O apelido? Granny Reaper. E não por acaso. Tamora foi presa aos 68 anos, depois de policiais encontrarem sacolas com partes de um corpo humano perto do seu prédio. O mais chocante, não era a primeira vez. Investigações revelaram um diário bizarro, escrito em várias línguas, onde ela descrevia quase poeticamente menos mortes, rituais estranhos e detalhes de vítimas anteriores, inclusive um marido desaparecido. Era como se ela vivesse duas vidas. A de uma idosa aparentemente frágil e a de uma assassina calculista com traços de canibalismo e rituais obscuros. Até hoje, ninguém sabe ao certo quantas pessoas ela matou. E isso é o mais assustador. A nossa segunda história vai te deixar arrepiado. Imagine alguém celebrando 100 anos. Uma marca de vitória, longevidade, respeito. Mas para Michael Jaskin, o aniversário de um século de vida marcaria outro tipo de recorde. O de se tornar um dos assassinos mais velhos da história. Em 2015, aos exatos 100 anos, Michael atacou sua esposa de 88 com um machado dentro da própria casa. Uma cena brutal, incompreensível, impossível de justificar. Logo depois, ele tirou a própria vida. A pergunta que ecoa até hoje é: o que pode levar alguém tão idoso, tão próximo do fim natural da vida, a cometer algo tão extremo? Ninguém jamais conseguiu responder. Na terceira história, cruzamos para Nova York, onde um lar de idosos se transformou inesperadamente em cenário de um crime brutal. A protagonista, Galina Ismarnova, 95 anos, sofrendo de demência, Galina dividia o quarto com outra idosa, até que uma madrugada se tornou um pesadelo. Segundo a investigação, Galina atacou sua colega usando o pedal metálico de uma cadeira de rodas, um objeto completamente inesperado para um homicídio. O mais perturbador, a falta total de motivo. Um ato de confusão, um surto, uma crise de paranoia causada pela doença? Os médicos dizem que nunca saberemos, e isso só aumenta a estranheza desse caso. A quarta história mostra como medo e desinformação podem ser tão fatais quanto qualquer arma. William Brock, 81 anos, havia recebido ligações de um golpe muito comum nos Estados Unidos, o golpe do neto, no qual criminosos fazem idosos acreditarem que um parente está em perigo. Dias depois, quando uma motorista de aplicativo chegou para buscá-lo, sem qualquer relação com o golpe, ele acreditou que ela era cúmplice dos golpistas. Dominado pelo pânico, William atirou. Matou alguém completamente inocente, achando que estava protegendo sua família. E o golpe nem sequer era real. Esse caso acabou se tornando um dos episódios mais trágicos envolvendo idosos e crimes motivados por confusão mental e manipulação. E para finalizar, talvez o caso mais sinistro da lista. Ray e Faye Copeland, um casal gentil procurando ajudar trabalhadores rurais, pelo menos na aparência. Por trás da fachada tranquila, eles se tornaram o casal de serial killers mais velho dos Estados Unidos. Durante anos, Ray recrutava trabalhadores vulneráveis para sua fazenda. Quando eles não serviam mais, simplesmente desapareciam. Vítimas enterradas em sepulturas rasas, corpos com marcas de execução e um padrão tão claro que, quando finalmente descoberto, chocou o país inteiro. Veja, a idosa tentou se passar por vítima do marido, mas as evidências contaram outra história. Ela participava. Ela planejava. Ela sabia. Um casal que parecia frágil, inofensivo, mas escondia uma máquina de matar operando em silêncio por anos. Esses 5 casos mostram algo que ninguém gosta de admitir. O perigo não tem idade.
a maldade não tem aparência. E às vezes, aquilo que mais nos assusta é perceber que o ser humano pode se tornar imprevisível, justamente quando achamos que já o conhecemos. E agora uma curiosidade final, só para deixar você pensando antes de dormir. Em vários países, autoridades dizem que crimes cometidos por idosos aumentaram consistentemente nos últimos 15 anos, e muitos desses casos simplesmente não fazem sentido lógico algum. Alguns especialistas chamam isso de a nova fronteira da criminologia. Outros dizem que ainda não estamos preparados para entender o que está vindo.